Então eu vou pedir a todos que abram as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 4 a 7. Elokin cukup nake kaiwan nake Deuteronomy nake kuyam takya tishaga na ko hanato ne to na kacau. Podem ler. Tá, tu takat kuyah no no ko to ke. Ipage kacau ko nake. Kai ring kacau ko. Am yang mentau tayat ko no ha kum ta ta ko ya kum ta. Enta shi ta to na ta jasa ke. Je ni chau ke ma ta ta. Kacau kok. Ya como, saya nak como. Korin como ya, abana tan mito como tan dikatanya suawiaso. Erobo narusha esto. Erobo komarha chiklu como banatan mito. Erobo banatan mito konarusha men esto. Erobo amta hoda choko amun como ya aviesitausa. Chere mashi usama ya auchitausa mar. Aweta criatura sumara, sumara. Roi moço, anta rota choco,anatamento como pouco. Isso, agora eu vou ler em português, tá bom? Para que eu possa continuar a mensagem. Em português ele diz assim: Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. O senhor pode traduzir a oração, tá bom? Pai Celestial, muito obrigado nesse dia. Nós estamos muito felizes porque o Senhor fez essa aldeia Mapuera. E lá em 1973 o Senhor enviaste as primeiras pessoas para formar essa aldeia. E durante 52 anos o Senhor tem derramado suas bênçãos sobre esse povo que tem crescido. Obrigado porque a partir da aldeia Mapuera já existem outras aldeias em todo o Rio com muitas pessoas representando o Senhor. Mas todos eles fazem parte de um mesmo povo, o povo Waiwai. Nós todos estamos alegres porque o Senhor tem abençoado o povo Waiwai. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre a aldeia Mapuera. Para que a aldeia Mapuera não somente usufrua as bênçãos do Senhor, mas também espalhe as bênçãos do Senhor para as outras pessoas.
ता उन्होंने उनके सारे उन फुनारों के उत्तोनाले शहर में महाकाली मस अनार कमोन जानती तक कशिमा उत्तों में फला में शामलोहनारों महाकाली शेवस Obrigado porque podemos ler a tua palavra hoje. Karena nyenta am tahotar wanyaroं maka Que a tua palavra entre no nosso coração e na nossa mente. Elo nas am tahotar am nal hotar chesonne am nal hotar mishfe am tahotar am na isek moto ya kamahatinko. E que o seu Espírito nos faça entender a tua palavra. Elo ke kiwan lay ka te ke makam entanye me mishfe awe kat ke makam. E nós possamos praticar a sua palavra. Elo yan me entanye misham na chirko entanye me ishira sinye misham. Nós pedimos a sua bênção em nome de Jesus, o nosso Salvador. Elo wawa kes ota am meshes yosofyan me nolom kranna foi elo ishahu. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito importante, talvez o mais importante para o povo de Deus. Elo kon ke santan hakan ka kita nakana tan cheki wan mata mon kyo ki wan mo ke yalma foi no ko ki wan chi to wan ta wasakyo. Neste texto, Moisés, que era o profeta de Deus, estava repetindo as leis para o povo. Elo washani Moises imam shani no washani elo imam shani ka an ta hotar ma ta elo helma yeshiga chonne wa yeshega yalma to samene elo imam no mata no. É importante que a gente entenda que o povo de Deus é um povo separado do mundo. Elo wanas etemeira ndashe povo de Deus ka chamkanya na no como na tutte yalo takwa. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel naquela época. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está no maligno. O maligno domina o mundo, as pessoas são más, são pecadoras. Ta shaktiya na lai ma na ni che sang che to ko mo ho che sang shaktiya na ni che che ko che sang shaktiya lai ma. Então Deus separou um povo e através de um homem ele fez um grande povo que se tornou o povo de Israel, separado do mundo. Eloi anne che betul matcha ko mo fona kanta ke che yalo ni yan shawena ko tiya na me ma. A intenção de Deus, o propósito de Deus é que através daquele povo separado, o mundo pudesse ver a glória de Deus. Porque Deus quer salvar as pessoas dos seus pecados. Então ele separou um povo e salvou esse povo e chamou esse povo de seu povo, o povo de Deus. Da mesma forma, hoje em dia, o tempo de hoje, na mesma forma, o mundo continua em pecado, o mundo continua sendo dominado pelo maligno. Mas através de um homem, o próprio Filho de Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, através de Jesus, Deus fez um povo que são os filhos de Deus, os crentes.
Os crentes em Cristo Jesus são um povo separado do mundo. Para que o mundo possa ver nos crentes a glória de Deus. E nós vemos nesse texto que Deus deu uma ordem específica ao povo que se chama pelo seu nome. E aqui tem 3 coisas que a gente precisa entender muito bem e colocar em prática na nossa vida aqui em Mapuera também, na nossa vida em qualquer aldeia que você viva. Lembrando que os crentes são o povo de Deus, separado do mundo. Então a primeira ordem e a mais importante, na verdade, é o principal mandamento, nós lemos aqui hoje. Ele diz assim: ouça Israel, e aí eu posso dizer, ouça Mapuera. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A palavra Senhor aqui significa aquele que manda, aquele que tem autoridade sobre todos. Significa que a autoridade que Deus tem sobre nós é maior do que a autoridade do cacique, da autoridade do prefeito ou da autoridade do presidente. É muito maior. A autoridade de Deus está sobre todos nós. É isso que esse texto está dizendo. Ele diz: ouçam, sejam atentos. Só existe um Senhor e Ele é o nosso Deus. Então a primeira ordem é: amem e temam, respeitem esse Deus. E o texto nos ajuda explicando bem direitinho que tem que ser de toda a nossa mente. Tem que ser de todo o coração. Significa que em cada um de nós a gente precisa ter na nossa mente o domínio de Deus. Deus domina a nossa mente. Ele manda. Lembre-se que o mundo sem Deus está perdido, mas Ele nos tirou do mundo para que fôssemos dele. Nós somos o seu povo.
Então nós não podemos deixar que o mundo, que as coisas do mundo dominem a nossa mente. Só Deus domina a nossa mente. Tanai anal fona que se tu não torna shihla tá tone roi na anal me che som como hona. Então, Então na shava sui ka hala te tá fora gan hona shivenga que porque se tu não torna to chame que shivenga. então cuidado com os seus pensamentos. Eu ando velo aqui que cabeça não torna. Cuidado com as decisões que você tem tomado e ainda vai tomar. Tá que igual não vai ter que um wala shiva im kacau um wala shiva im kacau como eu te disse tá e já Nós somos filhos de Deus e nós precisamos entender que o mundo não manda em nós, Deus manda em nós. eu que eu ia kan shigro como que igual gente não mala como tá pode como Então, quando a palavra de Deus diz ame ao Senhor com toda a sua mente, Ele está dizendo tire da sua mente tudo que Deus não gosta. Eu que tô naquele momento eu akan funal me choko no funal me choko akan chakwani ga eu tu no to no lo chama que ento tuani ga Deus sabe o que você pensa. tu não é uma coisa como que se tu não é uma Deus sabe o que você gosta. kan mah tu não é tá o chap mukro kat chama tu não é. E quando a gente pensa e gosta de coisas que Deus não gosta, nós nos parecemos com o mundo. Nós não somos povo dele. Eu ando tu não é selma amniti kastan que se chita khala kan shigru ye to ya ta ga ta eu ando com shigru não que está É isso que ele quer dizer também, quando ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Eu ando tu não chega na alo no como a chicho kan fanara to que eu Significa que as nossas emoções, aquilo que a gente sente no nosso dia a dia, não deve ter a cara do mundo, o jeito do mundo, deve ter o jeito de Deus, porque Ele domina o nosso coração. Eu aqui nossa chicho que to foshimani sente kan shigru na shirya na ilha chicho to tá que vai que to foshima na que kan shigru na shirya. Lembre-se que nós somos chamados filhos de Deus, povo de Deus. Eu aqui não é que está voltando kan shikru na que filho de Deus cacho kanyanan como que está o povo de Deus. Eu aqui eu ia para kanyanan como kan shikru como. E o filho normalmente parece com o pai. Mas tu não é chama que shikru como se Então o crente deve parecer com Deus, que é o nosso Pai. Então toda vez que você tiver um pensamento, você precisa sentir assim: esse pensamento é igual ao pensamento de Deus que eu vejo na Bíblia. Eu acho que tu não é kan shikru kuah eu acho que tu não é só que eu vou tocar kan também que tu não é porque se não tô errado malar kan. Então eu devo deixar de lado os pensamentos que não parecem com Deus e pegar e colocar na minha mente, no meu coração, aquilo que se parece com Deus, de acordo com a sua palavra. Na ima que o manchita mundo gachambal que to ana tamko ero ye que tohla kota tu shilma te yota ya grak kan shikta ko que eu vou na chega lá vamos fogo. Por isso que ele disse no texto: amem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Eu aqui não kata na texto que tu tá aí samay aqui. Significa que todos os pontinhos da nossa vida devem servir a Deus. Ele é o Senhor. Aquilo que a gente faz
aquilo que a gente pensa, Achando que certo no toho jigatama aquilo que a gente sente, lagi no pahwala que holiche tudo isso deve estar no Senhor. no yama mana ihako ela no lelo que toho yakiyama chimo yama. Porque nós somos o povo do Senhor, separado do mundo. Ela yana que utakwa que no que na kanshi que utakwa mantanda que jitte chesson puntakwa. Então ele vai mais fundo e ele diz assim no texto que nós lemos: Ela ihoko que son dan garitan puntata garitan. uma vez que nós aprendemos que nós só temos um Deus e devemos amá-lo de todo o coração, Ela que chechão kaconya no ko cheunyang man ko kan kacau ko chechão kaco. devemos colocar em prática na nossa vida, todo dia. Ela que yang cheunyang na shejit tehtu na cheu yang chi tak we to ahnol ka mo no we to chi. E isso tudo a gente deve ensinar aos nossos filhos desde pequenininhos. Ela que chechão ka hoy man na que mishir ko mo machi shi to yina yo. É o outro mandamento do Senhor. Não basta que eu creia, eu tenho que ensinar meus filhos a crer. Ela waka hoy ka shi anal hoko ischam ka cheshoje ischam ka hoy na idwan que mishir ko mo kan hoko. Porque o dia que eu for para junto de Deus, os meus filhos continuarão honrando a Deus aqui e ensinando os filhos deles a honrarem a Deus. Elo esto me hatikan huna esto me takwa que katukan huna utai que mishiro tichao ti ala kan huna esto me takharanya. Então o Senhor é dono e Senhor, Deus é dono e Senhor da minha vida e da sua vida. Elo que no nai ha que no que na podin como no ya ko nai que to chi to lo esto nyenya esto elo nas que to chi to tan eu kan shikme que to. Mas Ele também quer ser o dono e Senhor da vida dos seus filhos e dos seus netos e dos seus bisnetos. Elo chi holi nas elo no mache que mishiro como fal como ma fal como sha elo e tolo que mashelo. Então a gente pode olhar para trás e ver: será que meu pai, minha mãe, era mais crente que eu? Porque eu devo ser mais crente que eles e os meus filhos mais crentes do que eu. Elo wa tsholi nas saget yuan chao gachat que mishiro como elo kan shikme no shiknya. Então Deus quer que toda a nossa família, e eu estou falando de família porque Mapuera é uma família, é um povo. Ele quer que todos nós sejamos amantes de Deus, pessoas que amam a Deus e cumprem os seus mandamentos. Tengo que sa mapula no como y esto camino mapula no como cachaga mapula familia no que mapula no como familia como cachaga ahora na itaka ta eu que tanto no como kan funalo te chipode kan funalo. Então a palavra de hoje é para que vocês possam, em primeiro lugar, amar a Deus mais do que tudo e honrar a Deus mais do que todos. Ilo wat kono sagita nolo shakan hunalo chishpoli kachonne nolo shak wen bagamai. Deus é o único Senhor da sua vida, só Ele deve mandar em você, nas suas ações e nos seus pensamentos. Eu que vai nai nolo kan que está eu que isso não tô tinha que eu que certo não te vamos que eu nolo ma oni ya agora eu que ações cacho eu que shiki tal eu pede de shiki tal tá nolo ya ne matou tinha não. Não importa se você está aqui dentro da igreja ou se você está lá na roça, ou pescando, ou na cidade, Deus continua sendo o Senhor da nossa vida. Tayo wa tan mak kan honalo igreja ma kan honal ka hala coba kan honal to sabe to malal to sabe to hanal to. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês verem como é fácil a gente se desviar de Deus e sem nem perceber. Achana to que
kan yai hiki mo sino ito hoko loi ka tinas kan yai hiki mo chona shiku gacha kiskiu ya. Vejam que quando a gente está no momento de culto na igreja, todo mundo é quietinho, todo mundo canta, todo mundo lê a Bíblia, tudo bem. Anda setan tasyan jauh jawa mana she kiruan kini masih entan walau maka lo kata syawak. E isso é muito bom. Lo nasi kiruannya. Mas Deus também é Senhor quando a gente está fora do culto, fora da igreja. Lo baca syawak mahala mahala onyak tasya lo baca syawak namun tersyita sah igreja ulam. A gente tem procurado pensar em Deus, orar a Deus, ler a palavra de Deus quando não está na igreja, será? Kacau. Desem ya ke utace tanto no alarma bolo outra que quando me ya ke utace itu no alarma katai kacau. Quando você tem uma decisão a tomar lá na casa ou na roça, você tem orado a Deus para pedir orientação de Deus ou simplesmente faz o que você quer? Lawan asal gitu, mentosalma na rosa kemenyau kan puna utus peritu. Kalau wala ya puna wala disita, bagaimana mas kita? Siapa kona? Às vezes a gente faz o que a gente quer e aquilo que a gente quer está errado e Deus se entristece e é pecado. Kalau kita mentoma kemenyau wala disita takat, tolma disita puna wala takat, kalau kita boleh tapi ijik begitu tak mau kesak, siasat. Essa palavra que nós lemos hoje tem que ficar martelando na nossa cabeça para a gente lembrar que Deus é o nosso Senhor quando estivermos fora do culto também. Lagi tol masalah cehantan menyauhan tosal matakan. A gente deve falar com os nossos filhos quem é Deus e falar com os nossos filhos que eles precisam obedecer a Deus. Ilawa ka hoje nas sekam shigro na jiwa lawa na fana to me hoje nas kan fana wa tonet takon kan yewe tinene tonet. Mas se os nossos filhos não virem os pais deles amando a Deus e obedecendo a Deus, eles não vão aprender. Por isso o texto diz que nós devemos ensinar as crianças enquanto estamos sentados com ela em casa. Lagi stan akan kaitannya tentang tadi coba. Kami sih malah nonton mencoba. E isso é muito fácil, sentar com a criança em casa e falar de Deus é fácil, né? Mas tem algo mais importante que o texto completa. Ele diz, andando pelo caminho também. E isso é mais difícil um pouquinho. Porque quando a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar os nossos filhos enquanto andamos com ela pelo caminho, ele quer dizer que nós temos que dar exemplo de como é andar com Deus, olhando para nós. É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo. Você senta em casa para tomar um café ou para almoçar, fazer uma merenda com os filhos e fala, ensina a orar e fala com eles que eles têm que amar a Deus. Sentadinho em casa.
Então, quando você sai da sua casa, o seu filho tem que ver você durante o seu dia, pescando, ou na roça, ou conversando com amigos. O seu filho tem que ver na sua vida que você faz o que disse para seu filho fazer. O exemplo seu. Ilawa kisah ke amorta ke wan fatan ni kes ke wan dah nasional kita awak kota ci awinya so awih toho takat wala ko ya nagne kahrawa masa awih toho wanya. Porque o seu filho vai conseguir ver se é verdade que você serve a Deus ou não quando ele caminha com você, quando ele está vivendo junto com você. Eu cita amshiglan hona tong kisita we yaski wa hona chita ki wa ya we yaska. Anagina awe to ya chita khalata aw ya maganya na ya. Então o desafio que nós temos hoje da palavra de Deus é o seguinte: que eu e vocês aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas, na nossa mente e no nosso coração. Mas também que a gente possa andar igual Deus quer que a gente ande. Quando está no culto também, quando está fora fazendo outras coisas. Para que quando seus filhos ouvirem você falar sobre quem é Deus, eles possam ver que você faz aquilo que você disse para eles fazer. Para que a aldeia Mapuera continue crescendo e os nossos filhos, os seus filhos e os seus netos continuem sendo abençoados por Deus, eles têm que ser cumpridores dessa palavra de Deus. Então, nesse dia em que todos nós estamos alegres pelos 52 anos da aldeia Mapuera, todos nós estamos alegres. A gente precisa entender assim: a maioria das pessoas que estão aqui hoje, a maioria, não vão estar daqui a mais 50 anos, quando ela completar 100 anos. Eu não vou estar aqui. As pessoas que estão mais velhas, infelizmente, não vão ver os 100 anos de Mapuera. A gente já vai ter isso para a glória de Deus. Mas os jovens que estão aqui e os nossos filhos pequenos que estão aqui, eles vão completar os 100 anos da aldeia Mapuera. Só que se a gente aqui hoje, e a partir de hoje, não ensinar esses jovens e essas crianças a amarem a Deus, eles não vão estar aqui fazendo um culto de gratidão, eles não vão conhecer mais Deus, eles vão esquecer de Deus. A gente precisa ensinar hoje. Então a minha esperança
o meu desejo é que a cada ano que passar, a aldeia Mapuera seja mais crente. Eu situação eu tô 간식을 como 이함 또하네 마기 situação fora de 간식을 como eu tô te escolher. O meu desejo é que a cada novo ano, a aldeia Mapuera seja mais santa. Eu então como eu tô 간식을 né kan felice igreja como eu ainda que ganhar mais para eu que santa não que Iwan napi pama kachameta. Para que a aldeia Mapuera e todos os filhos de Deus sejam cada dia mais parecidos com o nosso Deus. Elo enhar chen festa kanshik como esto kanshik meke to chen festa kanshik como que amam kachameta pessoa irmão. Então, se porventura lá no seu coração você hoje entendeu que sua vida não é parecida com a que Deus quer, você pode se arrepender, confessar seu pecado a Deus e pedir a Ele para mudar a sua vida para a glória do nome dele. Tanarima, forte se diga isso. Narima, eu vou matar sanarima. Eu ainda que eu cheguei que chegar hoje conosco. Eu cá hoje não yamaka podem comer. Eu ainda tá criando essa. Deus fez um povo. Eu ainda não sei ser uma. Através de Cristo Jesus, Ele comprou esse povo. Quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, entregou a sua vida na cruz, Ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. Para que nenhum filho de Deus possa agora viver como o mundo, mas viver como Deus quer. Então, que a cada novo dia, todas as pessoas aqui de Mapuera sejam homens, mulheres e crianças mais crentes, que amem mais a Deus, todo dia. Menta show? Menta show.